equívoco. Ilha das Cobras. Por que os russos, a versão dos russos e a versão dos ucranianos, e aí, claro, eu vou fazer a minha análise desses fatos. Os russos disseram o seguinte: nós abandonamos a Ilha das Cobras porque a Ilha das Cobras fica no Mar Negro, numa situação de uma posição estratégica, geograficamente privilegiada. Os russos disseram: nós abandonamos a Ilha das Cobras como um gesto de boa vontade para permitir a exportação de grãos ucranianos sem que os navios passem por qualquer tipo de constrangimento pela presença militar russa na Ilha das Cobras, imaginando, inclusive, ali uma rota em direção à Romênia. Essa é a versão russa. Eles disseram que saíram da Ilha das Cobras como um gesto de boa vontade. A versão do governo ucraniano é: expulsamos os russos da Ilha das Cobras. Então, entre a posição russa de que abandonaram por um gesto de boa vontade e, na realidade, a posição dos ucranianos, que dizem ter expulsado os russos, eu fico com uma outra percepção. A minha percepção é a seguinte: estava oneroso demais para os russos, uma posição fixa, ainda que lá eles tivessem condição de todo um monitoramento das questões relativas ao tráfego marítimo e dos seus navios de guerra no Mar Negro, né? Ali é um ponto essencial para o controle do processo ali de todo o tráfego marítimo no Mar Negro. Mas para eles estava ficando muito oneroso. Claro, em função da enorme quantidade de drones, de HIMARS, de armamentos, de lançadores múltiplos de foguete que os ucranianos receberam do Ocidente. Você estava numa posição estanque ali, aonde estava ficando muito difícil sustentar a quantidade de ataques que os ucranianos estavam levando a cabo contra esta ilha, uma posição, um pedaço geograficamente muito pequeno, que a relação de custo-benefício da manutenção desse espaço para os russos, na minha ótica, estava de alguma forma onerosa, e eles que estão com grande vantagem no Donbass, com grande vantagem no Mar de Azov, com grande vantagem nos conflitos aí em direção a Lysychansk, no domínio já da região da refinaria em Lysychansk, já muito próximos de cercar o remanescente das tropas ucranianas no Donbass, chegaram à conclusão que era muito oneroso permanecer nessa região com os benefícios que essa presença nessa região estariam oferecendo. Muito do que eles fazem ali, eles podem fazer a partir de regiões, inclusive da própria Crimeia e adjacências, no sentido do controle do tráfego do marítimo do Mar Negro. A questão fundamental é, em algum momento, foi especulado que a presença russa nessas ilhas, Snake, Ilha das Cobras, os ucranianos chamam de uma outra maneira, mas que ali poderia ser desencadeada uma operação, seria uma base de operação, numa operação de desembarque contra a Transnistria ou contra Odessa. A grande realidade. Então, russos dizem: nós abandonamos por um gesto de boa vontade para permitir a exportação de grãos ucranianos. Difícil, porque há uma enorme frota russa ali no entorno e que, no meu modo de entender, inviabilizaria o trânsito, inclusive pelas próprias minas que existem ali, colocadas pelos próprios ucranianos, de bens de consumo ucranianos em direção ao Mar Negro. Não acredito que essa seja uma possibilidade concreta de que, a partir da saída dos russos desta ilha, que é bom que se frise, não está ocupada, Zemene em russo, diz aqui a Mora Selvagem, não está ocupada pelos ucranianos, ou seja, os russos deixaram a ilha, mas é uma ilha que não está abandonada, não foi tomada pelos ucranianos, e sim foi abandonada pelos russos, que dizem que o fizeram como gesto de boa vontade. Os ucranianos disseram que expulsaram os russos, e eu fico com outra percepção. Acho que aquela posição estanque para os russos estava muito onerosa, estava custando muito caro, com um benefício muito incerto. Exatamente, Natanael, virou um alvo fácil para os novos equipamentos que a Ucrânia recebeu da OTAN. Então, esses novos equipamentos, entre HIMARS, entre os lançadores múltiplos de foguetes, entre os mísseis antinavio, entre os drones e tudo mais, acabou que, para a Rússia, muito provavelmente, ficar ali estava custando muito caro. Então, eles acharam melhor abdicar dessa presença, porque estão levando levemente. Havia uma expectativa, né? Havia uma leve expectativa que, a partir dali, pudesse ser lançada uma operação contra a Odessa. Talvez, a partir da presença em Mykolaiv, da presença terrestre russa,
e, eventualmente, vencendo essa presença da resistência ucraniana nesta região, possam também os russos caminhar em direção a Odessa. No restante, no Donbass, eles estão dando goleada. Essa é a minha versão sobre o que aconteceu na Ilha das Cobras. Essa é a minha versão. O Montalioni, de 0 a 10, qual a chance de conflito nuclear? Forte ainda, Montalioni. Eu acho que mais que 5, talvez entre 5 e 6. E há muita coisa que a gente não sabe e é difícil estimar. Então, aqui é uma expectativa sem muito compromisso de estar certo. Tá? É uma estimativa de cunho meio que intuitivo. 5,5, 6, talvez seja um número ainda a ser considerado. Mas eu quero falar muito mais para vocês a respeito dessa questão da Ilha das Cobras, porque para a sociedade ucraniana, né, e para a CNN, para a BBC, que tomaram, olha, território estratégico da Ilha das Cobras está livre de novo, o Zelensky foi à televisão para dizer isso, o Zelensky falou nessa noite de quinta-feira, horário local, eles chamam de Zimini, a Ilha das Cobras para os ucranianos, Zimini. Eles dizem o seguinte, que é um ponto... Vou para a fala do Zelensky. Ele diz o seguinte, que é um ponto estratégico, significante, e que, a partir dali, muda a correlação de força no Mar Negro. Isso não nos garante segurança ainda, mas isso também não garante, também tampouco garante que os inimigos não possam retornar. Mas, dentro dos limites de ação dos nossos inimigos, os limita, passo a passo, nós estamos os expulsando dos nossos mares, céus e terra, disse o Zelensky. Que é uma mentira, né? Uma mentira, porque eles estão perdendo território todo dia no Donbass. Então, quer dizer, essa não é uma realidade que a gente possa adotar dar crédito para uma fala dessa, né? Isso é uma mentira, tá? É um território pequeno, estratégico de alguma forma, se nós pensarmos num desembarque na Transnistria ou em Odessa, mas é importante dizer, de novo, essa posição estanque, essas ilhas, os ucranianos chamam de Zimini, né? Zimini Ostriv, em ucraniano, ou Ilha das Cobras para os russos. Fica aproximadamente a 30 milhas, que serão 48 quilômetros da costa da Ucrânia, e próximo também aos caminhos, né, do Bósforo e do Mediterrâneo. O que tem acontecido, para mim, muito claramente, os ucranianos estavam utilizando essa região. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui de uma forma muito clara, sem muito filtro. Eles estavam utilizando essa região como tiro ao alvo. Tiro ao alvo, porque eles têm, na medida em que a OTAN lhes dá informação de inteligência, imagem de satélite, armamento, antinavio, esses lançadores múltiplos de foguete, os HIMARS e tudo mais, eles estavam utilizando todo esse equipamento para descarregar, não é, numa superioridade de fogos notável aí em relação à presença russa nessas ilhas. Esse é o grande ponto. Os russos pegaram e disseram o seguinte, olha, para nós, se nós ficarmos aqui, nós vamos ficar perdendo hardware, nós vamos ficar perdendo pessoal e talvez uma utilização objetiva desse espaço, nesse momento, não seja tão vital. Como eu falei, em relação à questão do controle do tráfego marítimo no Mar Negro, eu acredito que possa ser feito da área do entorno da própria Crimeia. Olhando para os mapas, a gente observa essa situação. Então, gente, é claro que a OTAN está mandando cada vez armas mais sofisticadas e mandou aí um recado, de alguma forma, em relação à dimensão dessas armas sofisticadas quando houve o ataque ao Moskva, que certamente foi realizado ali numa operação com apoio das marinhas da OTAN. Cogita-se com apoio logístico das marinhas britânica, turca e também com aviões de monitoramento dos Estados Unidos. Esse é o grande ponto, tá? Eu não chancelo, eu não compro nem a versão ucraniana nem a versão russa. Eu digo o seguinte, nem os russos devem ter deixado a ilha como um gesto de boa vontade, nem os ucranianos os expulsaram. Olha, está custoso. Vamos ficar aqui, vamos ficar perdendo soldado, vamos ficar perdendo hardware, vamos ficar perdendo equipamento, num desgaste desnecessário, onde a gente pode realocar toda essa presença com o mesmo aspecto aí, a nível logístico, a nível operacional, de relação de custo-benefício. Então, para mim,
particularmente, posso estar errado, mas particularmente para mim foi o que aconteceu. Para mim eles não foram expulsos coisa nenhuma, os ucranianos tanto não os expulsaram que não ocuparam a ilha, os ucranianos tanto não os expulsaram que não levaram tropas, não levaram a sua marinha para a ilha, tampouco conseguiram algum tipo de desembarque local, estão muito longe disso. Tá? É isso que eu entendo que aconteceu. Isso eu entendo que